Olá, empresário e empresária. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Sigma Além da Contabilidade. E hoje nosso bate-papo foi com o Anderson Pacheco, da Dojalato. Nós falamos muito sobre gestão, liderança, franquias, crescimento. Foi um papo sensacional. Espero que vocês gostem. Então, aproveitem. Primeiramente, o que você viu na Dojalato? A Dojalato já existia, do Rafael, né? E aí lá atrás, você conheceu ele, conheceu a marca. O que você viu na Dojalato que você viu realmente que era um bom modelo a se tornar franquia, etc. Como é que foi esse início aí, essa entrada na Dojalato para a criação da rede? O Rafael começou como um cliente da Energis, né? E o que eu achei de primeiro produto? É sem igual. É um produto muito acima da média, né? E o modelo de negócio, você falou tudo, o modelo de negócio é o que reina. E a Dojalato já tinha um excelente modelo de negócio. Em conversas ali informais com o Rafael, ele já me falava do faturamento da unidade dele, que naquela época já passava dos 100 mil reais. Hoje, esse ano, a unidade dele vai passar dos 200 mil reais de faturamento médio. Então, tinha um ótimo produto, um excelente modelo de negócio. Dentro ali, eu consegui enxergar que era um modelo de negócio muito sólido e que já tinha anos e anos ali de forma validada e que era só replicar através talvez de um brand melhor, de um merchandise mais apurado ali e a gente potencializar ainda mais aquele negócio. Mas o modelo de negócio estava muito bem fundamentado e o produto era um espetáculo. Perfeito. E o cara, né? O Rafael é um cara espetacular e nas conversas que eu tive com ele eu já senti. Eu acho que quando a gente vai se associar a alguém, a pessoa é muito importante. Então eu senti ali que o Rafael era uma pessoa que tinha os mesmos valores familiares e empresariais que os meus. Então a pessoa era muito bacana, eu consegui enxergar que eu teria um grande parceiro nessa sociedade e o modelo de negócio com produtos foi para mim o casamento perfeito para surgir nas nossas conversas uma sociedade. Pois é, não, eu sei bem, conheço vocês dois, conheço o Rafael também, e sei bem que funciona muito bem a sociedade de vocês, cada um com o seu forte. O Rafael criou-se e validou-se a marca e o produto, e etc. Né? Realmente foram vários anos. E então, assim, tem tudo para dar certo, não só tem tudo para dar certo, como está dando, né? Sim. 27 lojas não é brincadeira, né? E 27 lojas que de fato estão rodando a pleno vapor. Ok, então deu certo lá, deu match, vocês fizeram a sociedade. Como é que foi esse início aí, para você realmente conseguir pegar esse modelo para poder criar a rede de licença, rede de franquias, para franquear de fato e tornar isso aí em escala? Para franquear, o ideal é que você tenha um primeiro negócio validado de sucesso. Então eu queria validar esse negócio mais uma vez. Então eu montei uma unidade minha própria, já com um brand mais trabalhado e com merchandising de loja, muito do que a gente queria com o escritório de arquitetura que a gente contratou na época. E isso foi validado. A unidade foi um sucesso já no primeiro mês, o segundo mês melhorou muito mais e rapidamente a gente chegou num faturamento até próximo já à sorveteria do Rafael. Então, se eu tinha 2 negócios validados, eu podia escalar esse negócio ou com licença ou como franquia. Eu escolhi, naquele momento, escalar como licença. A licença tem tem uma diferença muito grande ali da franquia. A franquia tem uma legislação no Brasil que protege o franqueador, o franqueado, e que tem regras claras ali para ambos. A licença não, eu só tenho a minha marca registrada no INPE e posso fazer ali um processo simples de licenciar só a minha marca. O licenciamento, basicamente, ele licencia a marca para ele poder usar. Exatamente. Só que eu venho da engenharia, sempre trabalhei com multinacionais e padrões era algo muito simples e corriqueiro do nosso dia a dia. Seguir padrões de uma multinacional
quando a gente vai prestar um serviço para uma multinacional, um Unilever, uma Cargill, uma Danone, uma Nestlé, para a gente era muito simples seguir esses padrões e não eram poucos padrões. Acabou que eu comecei a fazer padrões demais, mesmo com licenciamento. E em uma conversa com o advogado, ele me alertou que eu já deveria mudar para o modelo de franquia rápido, porque pelas exigências que eu fazia, aquilo já era uma franquia. E foi o que eu fiz. Contratei um escritório especialista em franquias, que é o Dr. Hélio Carneiro, que é meu advogado até hoje. A gente tem uma grande parceria, é um dos melhores escritórios de advocacia voltado a franquias do Brasil, é o nosso grande parceiro, que tem essa preocupação, esse olhar atento jurídico para a gente fazer tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da legislação, ter um relacionamento com o nosso franqueado, mas tudo dentro de uma legislação que é muito forte no Brasil. Pois é, e aí você trouxe, eu vou pegar esse gancho aí, licença versus franquia. Eu me lembro desse momento que a minha visão, como leio de fora, né, na verdade, é que a franquia, apesar de ter todas essas regras, né, é muito mais difícil você franquear e manter ali. Você tem que tomar muito mais cuidados, né, investir muito mais, se estruturar muito mais, mas também tem um lado positivo muito grande, né? Gostaria de te ouvir assim, qual que é positivamente os benefícios da franquia, porque eu já vejo aí um benefício claro para quem está comprando a franquia. Então, assim, como que é a sua visão aí de benefícios para o franqueado, para quem vai investir em um novo negócio de uma franquia ao invés de ser uma licença? Padrão de negócio, padrão de atendimento, padrão de experiência. Então, hoje eu já tenho clientes que visitam 3, 4 unidades da Dugelato. Ele é cliente em 4 unidades da Dugelato. E ele sentir que existe uma mesma experiência, que tem o mesmo padrão de loja, faz com que esse cliente se fidelize muito mais. Então, essa é a primeira grande vantagem da franquia. E para a rede tem uma enorme vantagem de trabalhar sempre em rede. Então, quando a gente tem uma campanha publicitária, que toda a rede trabalha junto, o resultado ele é muito maior, ele é potencializado. Quando um cliente tem a mesma experiência de uma loja nas outras lojas, ele fica realmente fã da marca, porque ele sentiu que existe um padrão ali. Então, os benefícios são enormes em se trabalhar em rede como franquia, para o cliente, para o franqueado e para a rede, que se fazer um trabalho bem feito. Então, hoje a gente tem equipe de implantação, eu tenho uma equipe acompanhando desde quando esse cliente entra na rede, ele tem uma reunião de kickoff para integrar com o que ele vai ver ali dentro desses 3 meses de implantação, um acompanhamento dessa equipe, até depois o pós-implantação, onde eu tenho equipe de consultores de campo que acompanham esse cliente mensalmente. Ele tem reuniões e ele tem visitas em campo, apoiando e ajudando esse franqueado. É mais do que fiscalizar, é ajudar mesmo, é chegar lá e falar, olha, vamos melhorar aqui, vamos propor essa ação, a equipe, a gente pode trabalhar melhor a liderança dessa equipe com treinamento de liderança, o marketing ele precisa ter um olhar mais atento aqui no investimento de tráfego pago, tá pouco. Então, ajudar mesmo esse franqueado, a operação aqui tá falha nisso aqui, ajudar mesmo esse franqueado a melhorar como entrega de experiência para esse cliente. Eu enxergo como um consultor. Hoje é caro um consultor. Você ter um consultor para ter um olhar clínico ali para o seu negócio, ele é caro. Então, você ter uma pessoa que está te ajudando, está te apoiando e tendo uma visão externa para corrigir ali a sua direção ali é importante demais. O que eu vejo é muito nesse sentido aí. É um consultor que sabe a fundo este negócio, exatamente a própria Dugelato, né? Não é um consultor que entende de sorveteria, é um consultor que entende de sorveteria Dugelato,
para começo de conversa. Entendi que a rede como um todo, essa padronização, ele torna o cliente de uma loja cliente de outras lojas. Então, o cliente ele é da rede como um todo, ele vai em todas, porque ele tem a garantia que ele vai ter o produto que é igual, claro, mas o atendimento e o próprio local ele vai se sentir bem, assim como ele se sente em um outro local. E aí a gente está falando de Goiânia, Grande Goiânia e cidades ao entorno, mas vocês já têm outras lojas em outros estados já, e daqui a pouquinho vai estar no Brasil inteiro. Então, a pessoa que está viajando, ele vai entrar numa loja do Gelato, ele sabe que ele vai ter exatamente a mesma coisa, a mesma qualidade. Não é isso? Exatamente, por isso que eu falei do crescimento sustentável. Nós queremos um crescimento sustentável, onde toda a rede cresça com o crescimento da marca, né? Então, eu não quero deixar ninguém para trás, eu quero todo mundo junto e colhendo esse sucesso junto com a marca. Todas as lojas, né, fortes tornam todas as outras, né, em cascata, né, elas se fortalecem ao mesmo tempo, né? E aí, assim, um último, acho que benefício, eu vendo assim, se eu fosse investir em uma nova empresa, eu vou escolher ali se vai ser uma licença, se vai ser uma franquia, se eu vou abrir por conta própria. Na franquia é muito mais garantido do que uma licença ou do que eu abrir sozinho. Não é verdade? Verdade, e os números mostram isso. Hoje, infelizmente, com 10 anos de existência de uma empresa no Brasil, apenas 20% conseguem ainda estar de pé. 80% das empresas no Brasil fecham com 10 anos. Na franquia, isso dá 15%. O contrário. Devia ser o contrário, mas não é. E muito é formação, conhecimento, experiência compartilhada que uma rede pode proporcionar, no caso das franquias, que quando o cara vai empreender solo, ele não tem, é só ele e ele, né? Mas assim, os 2 primeiros anos são os piores. A gente chega a ter quase 30% de empresas sendo fechadas com até 2 anos, enquanto nas franquias isso dá 5%. Quando chega a 5 anos, você tem aí 60% já dos CNPJs fechados no mercado comum, e da franquia isso dá 8%, 9%. Então a diferença em números ela é brutal e mostra que empreender com franquia dá muito mais resultados. Eu sei que às vezes tem uma cobrança, todo mundo é cobrado, e as franqueadoras também, mas quando você vai comparar, é porque realmente a gente está no mercado hostil mesmo. O Brasil, ele infelizmente é um mercado hostil para os empresários. A gente tem que ser muito bom para sobreviver bem nesse mercado aqui. Não é fácil. Acho que é por isso que tem muito empresário aqui brasileiro que é bom pra caramba, né? Porque não é fácil. Então, sobrevivem os bons, né? Os irmãos Batistas estão arrebentando nos Estados Unidos. E eles, ouvindo um podcast dos irmãos Batistas falando das diferenças, né? A estrutura mesmo jurídica e tributária que ele tem versus a que ele tem nos Estados Unidos é algo assustador, é algo... É diferente demais a estrutura que você tem que ter para lidar empreendendo aqui no Brasil com o que você tem que fazer nos Estados Unidos. Lá tem mais segurança, né? Mais segurança jurídica, talvez. Não que seja fácil, né? A concorrência lá é 10 vezes... Senão daqui a pouco os empresários estão nos Estados Unidos, mas a concorrência nos Estados Unidos é 10 vezes mais brutal do que aqui no Brasil. Os caras lá são bons também. São bons, né? Tá, e aí vamos uma questão. Você montou um modelo de negócio, validou, começou a abrir novas franquias. Nessa trajetória aqui, depois de montado, né? Foi um trabalho para você montar, formatar esse modelo de franquia. O negócio estava validado, mas torná-la como franquia de fato. Quais foram as suas dificuldades que você pode apontar aí, 1 ou 2 principais dificuldades nesse caminho até chegar até o momento de hoje? Documentar tudo. Às vezes, quando você tem um negócio mesmo de sucesso, como era o negócio do Rafael, que era validado, você documentar isso tudo, treinar um time para replicar isso, é o maior desafio. Selecionar bem os franqueados
que a gente... Hoje, para investir no Adugelato não é barato. Então, são pessoas muito capacitadas. Eu até brinco, falei, eu tenho a rede dos caras mais capacitados, talvez, eu falo do Brasil. Me atrevo a dizer que a nossa rede tem pessoas de altíssimo nível, né? Pessoas que tiveram muito sucesso como concurso público ou mesmo no mercado privado. E, então são ótimas pessoas. Mas empreender é um outro conjunto de habilidades que você tem que adquirir de forma muito rápida. E nós, como franqueadores, somos os responsáveis por fazer com que essa galera tenha esses conhecimentos no menor nível, no maior tempo possível. E ter um time para fazer isso, tudo documentado e replicando isso. Hoje eu tenho uma universidade corporativa de treinamentos online, então a gente está melhorando a cada dia. Tem uma plataforma que faz toda a gestão da rede, então melhoramos muito. Mas documentar isso, organizar isso, um time treinado, foi o meu maior desafio. E assim, vocês estão tendo sucesso nisso, né? Querendo ou não. 27 e nenhuma fechada. Todas bombando, né? Todas bombando. É impressionante. Eu tive um repasse até hoje, mas só isso. Eu tive apenas um repasse. E outra pessoa assumiu, no Outra caso. pessoa assumiu. Bom demais. E eu gostaria agora de trazer o gancho, trazer uma questão na área mais burocrática, né? A área contábil, a área tributária, basicamente. Qual foi a dificuldade e os diferenciais aí que você teve e o que a Sigma pôde te auxiliar nesse processo de estruturação mesmo, reestruturação da empresa, mas estruturação da franquia, parte tributária e o que foi de apoio e impacto nisso tudo? Bruno, você que acompanhou de perto, eu posso te dizer, a gente conseguiu reduzir quase pela metade a nossa carga tributária com a inteligência fiscal, com o trabalho da Sigma. Então, você empresário que está aí nos ouvindo, com uma empresa que pode te dar um bom suporte fiscal tributário, você joga num outro nível. E eu acho que é o que aconteceu com a nossa relação e com a Sigma. A gente joga num outro nível no mundo tributário fiscal, graças ao trabalho de vocês. Então, a gente reduziu quase pela metade a nossa carga tributária, graças a uma inteligência fiscal que foi elaborado aí um plano estratégico de crescimento para a Adugelato. Eu me lembro bem que foi um processo aí de um tempo, né? Porque é tudo muito dinâmico e vocês, principalmente, foi um crescimento muito rápido. Houve uma estruturação lá atrás, uma empresa pequena, que nem era modelo de franquia em si. Depois uma nova estruturação tributária, tornando-se franqueadora, né? Franchise e indústria. E aí também a parte tributária na parte de lojas, né? Que é a ponta em si. Então, existe uma complexidade muito grande. Na verdade, existem vários pontos, né? E diferenças. E aí, como que foi esse processo ali no meio, início, meio e fim ali, né? Para sair disso? Foi muito difícil, porque a gente entende que nessa dinâmica foram várias etapas que a gente passou. Inclusive, estamos em uma nova etapa agora. Não para, né? Não para. Sim, por isso que a gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado, né? O empresário são tantos conjuntos de habilidades que ele tem que ter, e se ele não tiver bons parceiros com especialidades específicas que não são as dele, a gente tem problemas nesse crescimento sustentável. Então, até hoje, como você falou, a gente vem estruturando mudanças no nosso modelo, porque eu também tenho que pensar na ponta, que são os franqueados, nesse modelo onde eu tenho fábrica, onde eu tenho uma franqueadora, onde eu tenho o meu franqueado. E eu tenho que ter uma inteligência tributária fechando tudo isso. Então, tem uma inteligência muito forte nisso aí. Tá? Hoje, até para a gente, é um case nosso, né? Então, eu não costumo abrir isso para ninguém, mas é um case nosso. A gente tem toda uma estrutura e uma inteligência fiscal que possibilita a Adugelato ser mais competitiva e com uma performance muito maior como empresa. Exato. E vou pegar o gancho você falou aí de
fornecedores, eu sou um dos fornecedores. Você tem vários, né? A rede ali tem vários e várias pontas. Como é que é esse benefício, não? Melhor dizendo, o que influencia ou impacta positivamente ou negativamente se não tiver uma boa rede, né? Como que você trata essa rede de fornecedores ali, né? Que eu sou mais um, vamos dizer. Os franqueados são meus filhotes, são meus filhos. Então, quando eu vejo um chorando, outro chorando, eu estou percebendo que o fornecedor não tá mandando bem. Eu costumo dizer para os fornecedores que quando eu tenho bons parceiros jogando de uma forma que contribui para a rede, é um problema a menos que eu tenho que lidar. Então, eu fui construindo bons parceiros que hoje me fazem ter tranquilidade em cada uma dessas etapas aí que eu preciso lidar de fornecedores. Então, a Sigma hoje, eu acho que praticamente quase, 90% da rede é atendido pela Sigma. Não foi eu que conquistei isso aí, foi a Sigma que conquistou isso aí. Porque roda, eu só tive elogios até hoje da Sigma. Eu estava até te falando, né? A questão tributária é muito importante, mas a questão trabalhista é uma questão muito nova para muitos empresários. E ter esse acolhimento dos profissionais da Sigma na hora que você tem que fazer uma demissão, onde você tem uma orientação ali forte de vocês junto aos nossos franqueados, eles se sentem acolhidos, protegidos e com segurança de fazer ali um processo de demissão tranquilo, de forma tranquila. Então, eu te diria que, principalmente, essa parte aí é muito importante para os nossos franqueados. Perfeito, perfeito. Coisa boa. Fico feliz, tá? Agradeço aí pela confiança, né? Lá no início. E aí, sim, a rede, eu sou um dos fornecedores, não é uma exigência, de fato a gente está lá porque eles querem que a gente esteja, né? Tanto que tem alguns que não são com a gente em si, mas fico feliz que está dando certo, né? E a gente sempre em evolução, procurando melhorar sempre. Bem, e gostaria de pegar uma outra questão, na verdade agora você está nesse momento, eu gostaria de te ouvir o que você vê daqui para frente, o que vocês planejam, qual que é o futuro da Dugelato, tanto, né, a visão, tanto o que vocês estão almejando, o que vocês vão conquistar e as dificuldades que você está vendo para conseguir chegar até lá. Esse momento, eu estou num processo de fortalecer a cultura empresarial da Dugelato. Então, eu estou num processo de implantar uma cultura com os pilares que vão determinar ali as direções de conduta desse time e fortalecer isso não só na Dugelato como franqueadora, mas também nas franquias. Eu te digo que uma cultura forte, ela ajuda, ela tira o trabalho de 50% da carga para um líder. Então, se eu tenho uma cultura forte, onde eu tenho um propósito claro, onde eu tenho os pilares comportamentais que vão dar direção para o time, com rituais poderosos, eu tenho uma empresa imbatível. E a gente está construindo essa cultura hoje, nesse exato momento, para ter uma rede forte, para ter uma franqueadora forte. O que eu imagino para o futuro, essa cultura fortalecida, a gente realmente conquistando, porque eu acredito muito que o modelo do Gelato simplesmente não tem no Brasil. É um negócio que, olhando um pouco de fora, você pensa que uma sorveteria aceitaria, mas quando você vai olhar de perto, é um modelo muito único da do Gelato. Eu não investi em marketing para expansão. A do Gelato ela vem crescendo de forma orgânica, onde os meus franqueados falam bem da do Gelato. Quando o cara fala, vocês cresceram rápido demais, tem uma aceleradora, você tem gastando muito com marketing, nenhum nem outro. Eu nem gasto dinheiro com marketing para expandir, nem gasto dinheiro com aceleradora.
O que aconteceu com a do Gelato foi orgânico. Eu já tenho muitos franqueados, eu já tenho franqueado indo para terceira unidade, eu tenho franqueados com 2 unidades, eu tenho franqueados planejando a sua segunda unidade. E quando a gente vê isso acontecendo, é a certeza que você fala, caramba, a gente está no caminho certo. Quando uma franqueadora tem muitos franqueados e cresce com os franqueados, você tem realmente um grande negócio, onde você começa a falar, cara, essa área aí é para o franqueado X, eu vou guardar, esperar o momento dele, porque eu sei que essa área aí vai ser muito boa para ele, e logo ele está assumindo realmente a área, e está crescendo como empresário, está tendo que agora fazer gestão de 2 empresas, então ele tem que mudar também o modelo de gestão dele, eu quero ajudar ele nesse sentido. E parte do princípio que eu te falei, crescer, mas crescer de forma sustentável, onde todos os meus franqueados estejam ali junto comigo, crescendo juntos. Bom demais. Eu até arrepiei quando você falou lá de multi e tal, tá indo para a segunda, para a terceira e tal. Quem não foi para a segunda tá juntando dinheiro para abrir outra, mas não existe prova maior do que essa. Eu acredito nisso, porque a pessoa não só está muito satisfeita, deve estar ganhando dinheiro por estar satisfeita, não só está muito satisfeito, como ele quer uma segunda, uma terceira loja, está indo para lá, porque de fato fez muito sucesso, fez muito sentido para ele, né? Então, ir para a segunda e para a terceira é uma validação que não tem igual, concorda? Concordo 100%. Para mim é a maior validação que eu tenho. Outra coisa interessante, eu já tenho franqueado hoje que é melhor que as lojas dos fundadores. Olha que bacana. Então, eu também fico arrepiado quando eu vi lojas desempenhando melhor do que os próprios fundadores, né? As lojas já vendendo mais do que as primeiras lojas do Gelato, que começou bem depois e que já hoje tem uma loja que vende mais do que as lojas iniciantes ali da do Gelato, que tem mais tempo de operação. Não, com certeza. E aí eu vou pegar um gancho que você falou aí da cultura. Eu gosto muito desse assunto. A gente trabalha lá na Sigma, nós temos 20 anos, né, de mercado, de atuação. E a gente trabalha muito a cultura, sempre trabalhou. Tá? Então, a gente entende que nós temos uma cultura muito forte. E a cultura é você trabalhar a equipe, né? Trabalhar as pessoas que estão ali, são os colaboradores, os funcionários em si. Porque todo o sucesso do atendimento está na mão dele, né? Esse colaborador que vai estar lá na ponta falando com o cliente em si. Então, se ele está engajado, se ele está feliz onde ele está trabalhando, ele trabalha muito mais eficiente, muito mais feliz, e isso transparece e transborda para o cliente, né? E como que você vê aí, então, lá na ponta, no final, a cultura que você está trabalhando é exatamente para isso, não é? Isso. Eu tenho 6 funcionários, em média, numa unidade do Gelato, atendendo 4 mil clientes, fazendo 6, 7 mil vendas. É algo absurdo que 6 funcionários podem fazer. Hoje, se eu não tenho uma equipe engajada, que é apaixonada por onde trabalha, tem senso de pertencimento, eu não tenho esse time tratando tão bem esse cliente. São 4 mil clientes em um único mês. É muita gente para 6 pessoas atenderem. Então, se eu trabalho muito bem 6 pessoas, eu atendo muito bem 4 mil clientes. E é o que a gente faz. Então, hoje, eu tenho o aniversário desses colaboradores são comemorados. Muitos de chorar, nunca teve um bolo de aniversário. A Páscoa, no Natal, comemorar as metas batidas, fazer um bom churrasco para a equipe, comemorando uma meta ouro batida, premiar. A própria franqueadora também faz esse tipo de premiação. Eu tenho vários churrascos para dar para o campeão, para a unidade mais vendida, né, que mais vendeu, compartilhar uma festa de churrasco com seus colaboradores. Eu também premio a rede,
o que tem os franqueados que performam de forma melhor ali dentro do mês também são premiados. E é pela primeira vez eu estou fazendo uma ação, a gente está fazendo um festival de férias, festival de sorvetes, onde a franqueadora também assumiu premiar os que se destacarem de forma melhor ali dentro do mês de julho, mas também os funcionários. As metas, a gente tem um número específico para venda de festival, onde a franqueadora também vai premiar até mesmo o funcionário ali do franqueado. Mas na loja, a gente estimula muito o engajamento através do funcionário participar das premiações. Então, por exemplo, eu tenho uma estratégia de meta semanal, não é mensal, porque eu quero um time sempre engajado. O mercado de sorvetes, ele tem uma variação muito grande com o tempo. Então, se eu começo um mês ruim por conta do tempo, o funcionário percebe. Então, se ele já enxerga que o mês, se ele começar com uma semana ruim, ele pode desmotivar com um mês. Então, hoje, uma boa prática para ter time engajado é uma boa meta semanal. Eu tenho meta diária, eu tenho meta de ações, então eu tenho um programa de vantagens, chama do Vantagens. Eu tenho premiação para os meus colaboradores por cada cliente sendo cadastrado no Vantagens. Eu tenho uma meta também semanal, bateu a meta, premiação para o time. Eu acredito muito que as mídias sociais, trabalhar no digital, potencializa todos os negócios. O Google Meu Negócio é uma grande potencializador e um grande canal de vendas hoje. Então, comentários e avaliações também são bonificados se a gente bate meta. Então, eu tenho várias ações que fortalecem o meu digital, que fortalecem a minha cultura, que fortalecem o engajamento do time e graças a esse trabalho cultural. Então, um dos meus pilares é ter uma equipe de alta performance. E equipe de alta performance bate meta. Bate meta ouro. Bate meta da meta. Então, a gente estimula muito a ter uma equipe alta performance e explica para eles o que é uma equipe de alta performance e que eles são uma equipe de alta performance. E isso começa lá na cultura, né? Porque na cultura, as pessoas que entram nesse meio, daquele formato, pensam e agem da mesma forma, parecidos, né? Não é que pensam iguais, mas que eles tenham a mesma mentalidade, ele entra realmente no flow da loja. A alta performance são as pessoas muito bem engajadas. Então, todo mundo gostando de trabalhar ali, sendo feliz ali. Então, as pessoas que não estão engajadas têm alguma coisa errada e elas devem estar provavelmente fora da cultura da empresa. Então, muitas vezes, é uma pessoa que não fica, né? É uma pessoa que... Eu vou te dar um exemplo real. Tanto na minha loja própria, funcionário pedir para sair, que não encaixavam ali, ele via que... ele fez corpo mole. Olha, não fez. A gente trata tão bem esse funcionário que ele não viu problema em pedir conta, em pedir para sair. Aconteceu também na franqueadora. A gente acabou de ter pessoas que pediram para sair porque viram que não encaixaram na cultura. Tudo bem. Eu acho isso, mundo, né? Não é para todo mundo. E você ter, ao mesmo tempo, olha, eu não encaixei na cultura e eu vou pedir para sair, eu não vou fazer corpo mole para ser mandado embora. A gente não, graças a Deus, a gente não tem isso. Nem na do Gelato como franqueadora, eu não vejo isso nem na minha loja, nem na loja do Rafael. Esse cara fazendo um corpo mole para ele cravar ali para ser mandado embora, eu não vejo isso. E eu vejo muito porque a gente trata todo mundo muito bem, mas cobra. Então, um líder bom não é líder bonzinho. É líder que quer ver crescimento de time. E muitas vezes, crescimento do time incomoda. A gente fazer uma equipe de alta performance não é tão bonitinho, tão agradável como todo mundo pensa. Eu chamar e exigir, mas também o funcionário ter as premiações e receber por toda aquela alta performance é o justo e é o que você tem que fazer como empresa. Então, sim, eu tenho um time
que ele é bonificado pela alta performance e é cobrado. Então eu não tenho liderança boazinha e não estimulo uma liderança boazinha. Eu quero uma liderança que faça um time crescer. Eu tenho um funcionário que ele entrou com conhecimento X, tanto com habilidade técnica e como comportamento, e eu quero que ele saia com um comportamento humano elevado e com conhecimento técnico mais elevado. E que o nosso líder fez esse papel, e isso faz parte da cultura, porque tem treinamentos semanais para estimular o crescimento técnico e comportamental do time. Eu quero que ele saia, caramba, eu não me encaixo, mas vou pedir para sair, tudo bem. Ou o time que está lá fica e acha... Ele se sente muito bem ali dentro com o passar do tempo, que ser um funcionário de alta performance, ser cobrado por isso, tem ganhos financeiros, tem ganhos emocionais. Ele acaba sendo uma pessoa melhor, um ser humano melhor, porque a gente tem a consciência, o nosso líder tem essa consciência que comportamento é treinável. Ele tem que treinar um comportamento humano, não só o técnico. 80% do tempo de um líder é treinando os comportamentos dos seus colaboradores, não é o técnico. E quando você sabe, um líder sabe, que ele tem que treinar comportamento, é um alívio, porque é parte da liderança, dos atributos de um bom líder. É parte dos atributos dele. Ele não tem que chegar reclamando para mim, esse funcionário é fofoqueiro, esse funcionário é leve-trás, esse funcionário é tumultuador. Cara, você tem que fazer são 12 treinamentos comportamentais, a gente faz um jogo ali em 3 meses, a gente faz um ciclo de treinamentos, ajudando esse colaborador a melhorar esse comportamento. A gente tem esse objetivo de melhorar comportamentos. E comportamento ele é treinável. E o nosso líder tem que saber disso, que 80% do tempo dele vai ser treinando comportamentos. E que é a obrigação dele fazer isso. 100% treinável, só depende da pessoa querer. Se ela quiser, né, ela sai do ponto A para o ponto B muito melhor. Pessoal, Anderson, sensacional, viu? Sensacional. Pessoal, eu não sei se vocês repararam aí, ficou muito claro para mim. Eu acredito que ficou claro para vocês também aí. O sucesso da Do Gelato é o dia a dia. É bem trabalhoso e vocês entenderam aí o motivo, né? Eu entendi, tá claro para mim. O motivo do sucesso da Do Gelato, e aí é suor diariamente aí, não é fácil, mas qualquer empresa pode ter o sucesso que vocês têm se ouvir um pouquinho do que você falou aqui hoje. Obrigado, Anderson. Gostaria, para a gente seguir pro final, me conte aí um pouquinho. Vocês são 27 lojas, deve ter aí algumas aí para entrar. Gostaria de saber como é que faz para se tornar um franqueado, adquirir uma franquia, se ainda tiver, se ainda tiver vaga, mas como que faz para ter uma Do Gelato? Então, agora sim eu tenho um time de expansão que tem uma estrutura de classificação desse investidor. Então, a gente tem sim um processo seletivo mais exigente hoje, né? Eu fui menos exigente no passado, né? Hoje eu estou ficando mais exigente com relação a selecionar cada vez mais um franqueado do Gelato que tenha já um espírito da cultura que ele vai encontrar aqui. E lá, a gente, no nosso site, tem a ficha de inscrição para você preencher e passar para a próxima etapa de classificação com o nosso time de expansão. Então, hoje a gente tem um time de expansão que cuida dessa análise, que cuida dessa classificação até o fechamento desse franqueado. Então, o interessado basta entrar lá no site de vocês e preencher lá o formulário de intenção e iniciar o processo. Exatamente. Perfeito. Então, muito obrigado, Anderson. Foi sensacional realmente essa conversa, enriquecedora. Com certeza vai inspirar aí muitos empresários e até não deixar alguns empresários desistir, porque essa luta aí não é fácil. São fases. Cada fase é uma luta diferente. A do Gelato também passou por várias fases que nos tornaram cada vez mais fortes para cumprir o nosso propósito.
E se você está numa fase anterior a essa, é só uma fase. Você vai passar desse game, dessa fase, vai passar para a próxima, vai ter um novo desafio. E o que eu posso te dizer é que os ganhos de se empreender são enormes, são infinitos. Não tem limites para quem tem propósito e que realmente quer mudar a vida de pessoas através do empreendedorismo, né? Então, tanto colaboradores, parceiros, clientes. Então, quem tem propósito, gruda firme, que a jornada é difícil, mas é linda. Me conta um pouquinho aqui, pega, só cita, vocês passaram, aqui a gente contou algumas dificuldades, mas vocês passaram por uma dificuldade que a indústria lá pegou fogo. Me conta aí, porque o pessoal aí acha que a dificuldade do gelato foram muito mais ou menos, talvez. Conta essa fasezinha aí, ruim, viu? Novembro de 23, um dos nossos galpões pegou fogo. Volta de 3 da madrugada. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha tomado todo o galpão. Ele atingiu todos os escritórios, metade do nosso armazenamento, e a gente, na época, tinha 2 caminhões. Um dos caminhões pegou fogo. Eu costumo dizer que Deus foi tão bom que ele deixou a fábrica intacta, deixou um caminhão intacto e deixou uma câmara fria intacta. Então, o player pôde continuar, mas foi mais de 500 mil em prejuízos, que a gente teve muita ajuda de concorrentes do ramo de sorvetes, que chegaram com caminhões refrigerados para ajudar, que nos apoiaram. Teve um fabricante que, esse caminhão aqui a gente está trocando mesmo, pode ficar, você me paga parcelado, já vou passar para o nome de vocês aqui. Então, eu tive e graças muito ao Rafael, a pessoa do Rafael, que ele tinha muitos amigos, fez com que a gente passasse por um momento difícil, mas que fez com que a gente, como empresário, crescesse bastante. A minha relação com a do Rafael saiu muito mais fortalecida. Nós, como empresários, saímos muito mais fortalecidos. E hoje foi um momento muito difícil, mas que hoje nos enche de orgulho ter passado por esse momento tão difícil. Porque realmente não deve ter sido nada fácil. E então, assim, você é empresário, né, com essa fala aí, esse depoimento, não desista, né? Não desista, porque realmente o processo sempre do empresário sempre é difícil. Nunca vai ser fácil, né? Nunca foi. Então, as pessoas que estão ouvindo com certeza têm as suas dificuldades, então não se desespere e continue, que lá na frente vai dar certo. Vai dar certo. Eu, só fechando, às vezes eu gosto de fazer parábolas, como Jesus Cristo às vezes contou muitas parábolas na Bíblia. Eu comparo muito com a decolagem de um avião. Um avião, quando ele vai decolar, é muita potência, com pouca velocidade, com pouco resultado para ele sair do chão, mas muito pouco resultado. Quando ele sai do chão, que ele começa a decolar, é muito mais potência, com um pouco mais de resultado, mas ainda assim muito pouco resultado. Quando ele chega na altitude certa, ele reduz muito mais essa potência e consegue voar 1000 por hora até o seu destino final. E empreender é muito isso. A gente desiste muitas vezes no início porque você vê uma energia muito grande sendo gasta e um resultado, às vezes, pequeno ali no final. Mas é do processo. O processo de empreender é isso. A jornada, quando ela se inicia, é muito mais energia do que resultado. Mas se você continua com a decolagem até o final de um avião, ele chega na sua altitude que você precisaria ali para ter um atrito menor ali do vento e você voar numa velocidade maior, mas gastando muito menos energia. Isso vai acontecer. É questão de tempo, é questão de jornada. Perfeito. Nós vamos finalizar exatamente com essa parábola, né? Não tem melhor. Então, pessoal, empresários, muito obrigado aí. Obrigado, Anderson, mais uma vez pela presença aí. Foi sensacional a nossa conversa. E
Vamos. Até a próxima, pessoal. E nos aguarde aí. Nos acompanhe. Obrigado, gente. Um abraço, hein?